E agora, para finalizar aqui, nós vamos falar sobre campo elétrico, tá? Então, o campo elétrico, gente, é uma região que existe ao redor dos objetos carregados. Nós não conseguimos enxergar o campo elétrico, mas nós sabemos que ele existe porque quando uma carga entra dentro do campo elétrico da outra, surge força de interação entre elas. Surge aquela força de atração ou a força de repulsão, tá? Surge a força eletrostática entre elas. Então, o campo elétrico ele é representado pela letra E maiúscula, tá? E ele é obtido pela força divididos por carga, tá? Quantos newtons que eu tenho para cada coulomb de carga? Na verdade, substituindo aqui o valor da força, a fórmula da força, que é K vezes Q sobre D ao quadrado, nós podemos obter uma outra fórmula aqui, gente, para campo elétrico. Tá? Ó, ele pode ser obtido também fazendo K vezes Q sobre D ao quadrado. Então, nós temos duas fórmulas, ó, K vezes Q sobre D ao quadrado ou força divididos por carga. Como que eu vou saber qual delas que eu vou utilizar nos meus exercícios? Depende dos dados do exercício, tá? Se ele der aqui força e carga de prova, eu uso essa fórmula. E se ele der aqui a carga que está gerando o campo e a distância dessa carga, nós obtemos o campo por essa fórmula aqui, tá? O campo elétrico, gente, ele não pode ser visto a olho nu, né? Ele é uma região que surge ao redor das cargas, mas a gente não pode ver. Então, a gente representa o campo elétrico aqui por linhas de campo, tá? As linhas de campo, elas sempre saem das cargas positivas e entram nas cargas negativas, tá? Observem aqui as flechinhas, ó. Quando eu tenho uma carga isolada positiva, as flechinhas saem aqui ao redor dela, representando o campo elétrico saindo. Já quando eu tenho uma carga negativa, sempre flechinhas entrando, tá? Então, o campo elétrico sempre sai das cargas positivas e entra nas negativas. Quando eu tenho duas cargas, que uma vai interferir no campo elétrico da outra, olhem aqui, ó, saem as flechinhas também, porque são cargas positivas. Elas não saem retinhas igual a essa, porque aqui houve interferência entre os campos de uma com a outra. Tá? Aqui, se eu tiver, ó, uma positiva e uma negativa, duas negativas, ó, flechinhas entrando na negativa, flechinhas entrando na negativa. Sempre o campo elétrico entra na carga negativa. E se eu tiver aqui uma positiva com uma negativa, ó, as flechinhas saem da positiva e vão em direção à negativa, tá? Essas são as linhas de campo elétrico. Quanto mais próximas as linhas estiverem, mais intenso é o campo elétrico. Quanto mais afastadas elas estiverem, menos intenso é o campo elétrico. Então, o campo elétrico é variável, tá, gente? Ó, a gente sabe que ele é inversamente proporcional à distância. Então, quanto mais longe da carga eu estiver, menor ele vai ficando. E quanto mais carregado o meu objeto estiver, maior o campo elétrico que ele gera, porque o campo elétrico é proporcional à carga, tá? Nós podemos também ter, gente, campo elétrico uniforme. Quando que vai acontecer de existir campo elétrico uniforme? Aí nós vamos ter assim, ó, linhas paralelas, retinhas, não vão ser linhas curvas, como aqui nesse exemplo do campo elétrico variável, tá? Vamos ter linhas retinhas paralelas para representar o campo elétrico uniforme. E normalmente ele surge quando nós temos aqui, ó, placas carregadas. Então, aqui, ó, eu teria uma placa positiva, e pro lado de cá eu teria uma placa negativa. Aí, no meio das placas, se forma campo elétrico uniforme, ó, saindo da placa positiva e indo em direção à negativa, sempre saindo do mais e entrando no menos, tá? Então, agora vamos lá para os nossos exercícios da apostila, tudo bem? Então, aqui, ó, no nosso primeiro exercício, nós estamos falando do eletroscópio de folhas. Então, ó, nós temos aqui um objeto com carga positiva e aqui o excesso das cargas positivas fazem com que as folhas do eletroscópio se abram, né? Porque cargas contrárias geram repulsão, então as folhinhas tendem a se afastar. Se eu chegar a encostar o meu dedo aqui, o que vai acontecer, gente? Eu estou em contato com o chão, então eu vou funcionar como se fosse o fio terra que vai tentar neutralizar essa carga aqui. Se a terra percebe que aqui eu tenho excesso de cargas positivas, ela vai mandar elétrons da terra para tentar neutralizar esse valor aqui positivo, tá? Então, o corpo vai ganhar elétrons. Tá? Letra B. Agora aqui, gente, ó, um corpo tem 5 vezes 10 a 19 prótons e 4 vezes 19 elétrons. 4 vezes 10 a 19 elétrons, ó, diferente a quantidade de prótons e elétrons, então ele tem carga. Considerando a carga elementar 1,6 vezes 10 a menos 19, qual que é a carga desse objeto? Então, aqui, gente, ó,
o corpo, se eu for fazer a diferença aqui de prótons e elétrons, né? A diferença, 5 vezes 10 a menos 19, menos 4 vezes 10 a menos 19, eu tenho 1 vezes 10 a menos 19. Então, significa que ele perdeu 1 vezes 10 a 19 elétrons. Então, substituindo aqui na nossa fórmula, Q igual a N vezes E, o que eu quero descobrir, o N é 1 vezes 10 a 19, que é o número de elétrons perdidos, e o E é 1,6 vezes 10 a menos 19, que é a carga elementar que está aqui, ó. Então, multiplicando 1 por 1,6 dá 1,6 mesmo, 10 a 19 com 10 a menos 19 corta. Então, a carga é 1,6 coulomb. Ele está carregado positivamente, porque ele perdeu elétrons, tá? Com uma carga de 1,6 coulomb. Agora, aqui nós vamos ver como que as lacunas ficam completas corretamente para essa frase ficar correta fisicamente aqui, tá? Ó, se há um corpo eletricamente neutro, acrescentarmos partículas negativas, desaparece o equilíbrio de cargas. O efeito total das partículas negativas supera o das positivas e podemos dizer que o corpo está carregado negativamente. Podemos carregar positivamente também um objeto retirando partículas negativas, né? Quando eu tiro elétrons, ele fica positivo, e deixando, portanto, um excesso de cargas positivas. Então, a alternativa que preenche corretamente aqui é a letra B, tá? Agora, o exercício 4, gente, tá falando aqui, ó, que sobre os núcleos atômicos e seus constituintes, vamos ver as afirmativas. O núcleo atômico é constituído por prótons, nêutrons e elétrons? Não, só prótons e nêutrons. Os elétrons não ficam no núcleo, né? O próton é uma partícula idêntica ao elétron, porém com carga contrária? Não é idêntica, gente. A massa do próton é muito maior que a do elétron, tá? Nos núcleos atômicos está concentrada quase a totalidade da massa do átomo? Essa é verdadeira, porque os prótons e os nêutrons estão lá dentro, os prótons têm massa muito grande, já os elétrons têm uma massa muito pequenininha, então a maioria da massa está concentrada no núcleo. E as forças nucleares são as responsáveis por manter unidas as partículas que compõem os núcleos atômicos? Sim, e as forças nucleares são muito fortes, por isso que é difícil de tirar próton lá de dentro. Então, só as afirmativas 3 e 4 são corretas, tá? Agora aqui, ó, uma aluna de cabelos compridos num dia bastante seco percebe que depois de penteá-los, o pente utilizado atrai pedaços de papel. Isso ocorre por quê? Quando ela atrita o pente com o cabelo dela, gente, ele se eletriza, tá? Eletriza por atrito, adquire carga, por isso que ele consegue atrair os pedacinhos de papel. Agora aqui falando sobre, ó, campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao encostarmos em automóveis. Tenho certeza que vocês já levaram choque no carro, gente. Então, ó, os carros ficam eletricamente carregados devido ao atrito com o ar, tá? E daí na hora que a gente encosta no carro, a gente funciona como fio terra descarregando o excesso de carga na terra. Então, se um corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo. Essa eu posso afirmar, é verdadeira. Se um corpo tem cargas elétricas, então está eletrizado? Não, porque ele pode ter a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e negativas, e daí ele não vai estar eletrizado. Então, a 2 é falsa, tá? Ó, por enquanto, 1 verdadeira, 2 falsa. Agora, a 3. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas? Não, é aquele que tem cargas positivas e negativas em igual quantidade. Ao serem atritados, dois corpos neutros de materiais diferentes tornam-se eletrizados com cargas opostas devido ao princípio da conservação? Verdadeira. Eletrização por atrito sempre dá objetos com cargas iguais e sinais contrários. Na eletrização por indução, é possível obter-se corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas? Verdadeira. Então, apenas 1, 4 e 5 são corretas, tá, gente? Letra B. Agora aqui, ó, uma partícula eletricamente carregada é colocada em repouso numa região do espaço onde há um campo elétrico uniforme e onde o campo gravitacional é desprezível. Essa partícula vai, ó, quando eu jogo aqui, eu tenho um campo elétrico, tá? Que sai do mais aqui e entra no menos. E eu vou jogar uma partícula aqui, gente. Vamos dizer que essa partícula que eu vou jogar aqui é negativa. O que vai acontecer? Vai surgir uma força de atração, ó, que ela vai se mover aqui, sendo atraída para o lado positivo. Então, ela vai adquirir uma aceleração constante. A força vai puxar ela aqui, e como força resultante igual a massa vezes aceleração, ela vai adquirir uma aceleração, tá? Letra C.
Agora, o exercício 8 aqui, nós temos duas cargas de 4 vezes 10 a menos 16 coulomb e 6 vezes 10 a menos 16 coulomb, separados por uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros. A constante eletrostática do vácuo é 9 vezes 10 a nona newton metro quadrado por coulomb quadrado. Qual que é a força de interação entre essas cargas? Eu sei que vai ser uma força de repulsão, porque as duas são positivas, e é só colocar aqui na fórmula, gente. Então, ó, o K é 9 vezes 10 a nona, uma carga é 4 vezes 10 a menos 16, a outra é 6 vezes 10 a menos 16, e a distância é 3 vezes 10 a menos 9, eu preciso elevar ao quadrado, porque a fórmula é o quadrado. Resolvendo tudo isso aqui, eu vou obter 2,4 vezes 10 a menos 4. Letra D é a correta, tá? Agora, aqui, ó, eu tenho uma carga Q, e ela está no centro de outras duas cargas negativas, menos Q e menos Q. E elas estão colocadas em lados opostos com a mesma distância, tá? Então, é como se fosse assim, ó. Eu tenho aqui a minha carga Q positiva, aí aqui, digamos que a 1 metro de distância eu tenho uma Q negativa, e aqui a 1 metro de distância eu tenho uma outra Q negativa, tá? Eu vou aproximar essa carga aqui e aproximar essa carga aqui, para que elas fiquem com uma distância d sobre 2, ou seja, eu vou trazer aqui, ó, para essa uma distância de 0,5 e essa uma distância de 0,5. Qual tem que ser o novo valor dessa carga aqui do meio para as forças se anularem? Gente, aqui eu tenho uma força de atração para o lado de cá e uma força de atração para o lado de cá. E elas são exatamente iguais, porque as cargas são iguais e as distâncias são iguais. Se eu aproximo meio metro essa e meio metro essa, as cargas continuam sendo iguais e as distâncias continuam sendo iguais. Então, eu não preciso alterar o valor da carga central. Eu só teria que alterar o valor da carga central se eu movesse as cargas com distâncias diferentes. Mas como eu movi as mesmas distâncias, as forças continuam se anulando, então eu não preciso alterar a carga. A carga Q final vai ser igual a Q inicial, tá? Letra A. Agora aqui, ó, no exercício 11, o 10. De que maneira você consegue detectar a presença de um campo elétrico em uma determinada região do espaço, colocando uma carga de prova lá dentro? E se ela se mover, é porque existe campo elétrico. Tá? Então, é só eu colocar uma carga de prova no espaço e ela vai ser atraída ou repelida através de uma força se lá tiver campo elétrico, tá? Agora, aqui no exercício 11, duas cargas elétricas pontiformes são separadas por uma distância de 4 centímetros e se repelem com uma força de 3,6 vezes 10 a menos 5 newtons. Se a distância mudar para 12 centímetros, qual vai ser a nova força? Pensando na nossa fórmula aqui, gente, força é igual a K vezes Q sobre D ao quadrado, observem que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aqui, ó, de 4 para 12 centímetros, eu aumentei 3 vezes a distância, tá vendo? Eu tripliquei a distância. Mas como é ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, então significa que eu aumentei 9 vezes a distância. Então, a minha força vai diminuir 9 vezes. Se ela era 3,6 vezes 10 a menos 5, eu vou dividir isso aqui por 9. E eu vou obter 4 vezes 10 a menos 6, tá? A letra B é a correta. Agora, aqui no nosso exercício 12, nós temos um campo elétrico de 2 vezes 10 a menos 3 newton por coulomb. E uma carga de prova foi colocada dentro desse campo elétrico e sofreu a ação de uma força de 18 vezes 10 a menos 5 newtons. Nós queremos saber o valor dessa carga de prova. Então, aqui, ó, nós temos campo e força. Então, vamos utilizar a fórmula E igual a F sobre Q. Isolando o F, nós ficamos aqui com Q vezes E, tá, gente? Não é isolando o F, isolando o Q que nós queremos descobrir, né? Nós ficamos com F divididos por E. Então, 18 vezes 10 a menos 5 divididos por 2 vezes 10 a menos 3 dá 9 vezes 10 a menos 2 coulomb, letra D. E o nosso último exercício, nós temos 3 cargas aqui, ó, nos vértices de um triângulo equilátero, tá? O raio da circunferência é 1 centímetro, então, ou seja, daqui até aqui é 1, daqui até aqui é 1, daqui até aqui é 1, né? Nós queremos saber o campo elétrico aqui no centro. Como as cargas têm a mesma intensidade, gente, e o triângulo é equilátero, aqui no meio, ó, teria 360 graus. Divididos por 3 significa que elas estão separadas aqui exatamente por distâncias de 120 graus. E quando eu tenho aqui, ó, forças iguais separadas por 120 graus, a resultante é nula, tá? Então, o campo elétrico aqui no centro é 0, é nulo porque todos eles, os campos gerados se anulam, tá?
Então, aqui finalizamos. Mandem, pessoal, fotos das páginas 22 e 23 para validar a nossa aula e até mais.